Tá precisando de uma contadora? Corre agora, entre em contato ali com a Joana Contadora, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. A gente aqui na Simples tá muito satisfeito com os trabalhos dela e vou te falar, precisamos de uma contadora. Então, aí você vai procurar um escritório de confiança, você vai procurar a Joana Contadora. Tá dada a dica? Procura aí. Tanto aqui na tela, como também na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma forma de entrar, de falar ali com a Joana Contadora, com toda a sua equipe, tá bom? Precisou de uma contadora? Fale com a Joana Contadora. Então, meus queridos, chegamos ao momento do pão da alma. É horário de almoço. Então, assim como a gente alimenta o corpo, também precisa a nossa alma, nosso espírito ser alimentado. E eu quero falar um pouquinho sobre o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou lendo os versículos e vou já puxando, alguns comentários. A partir do versículo 1 de 2 Timóteo 3 está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha bem, que lista, irmãos, que lista. Versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Vou repetir. Destes afasta-te. Fique longe, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés lá atrás, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desequilíbrio. Isso, como também o foi o daqueles. Até aqui nós percebemos um alerta que é feito através dessa segunda carta a Timóteo, do apóstolo, revelando a realidade do que iria acontecer com relação à humanidade. E nós hoje, em pleno século XXI, estamos vendo a realidade desse texto aqui. Então, em primeiro lugar, precisamos lembrar a necessidade de estarmos ensinando a todos. Você vê que Paulo está falando aqui para Timóteo, um pastor novo, que foi discipulado por ele, que foi ensinado por ele, colocado ali por ele. Paulo está passando para ele, olha, cuidado, vai acontecer assim, 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 sabe? Paulo diz, dá o desenho da situação que vai acontecer, e eu estou reforçando para nós tempo. E estou reforçando para você que é líder, você que lidera uma congregação, um departamento, qualquer grupo dentro do Evangelho. Eu estou alertando a você que isso aí está acontecendo nos dias de hoje. Homens dessa natureza, homens que estão fazendo discípulos do mal, homens que não têm nenhum pudor. Nós sabemos que vai chegar um tempo que eles serão travados, mas eles estão no nosso meio, eles estão aí, e eles estão esbarrando com os nossos novos convertidos, estão esbarrando com
os filhos da obediência. Eles estão esbarrando com as nossas ovelhas, com as ovelhas que o Senhor tem dado a nós. Eles estão esbarrando com os liderados que o Senhor tem dado para nós no departamento de jovens, de adolescentes, de senhor, de senhoras. Eles estão esbarrando com aqueles que nós estamos liderando na congregação, no ponto de pregação, na célula, nos grupos familiares, entende? Nos pequenos grupos, de acordo com a direção que Deus tem dado a cada um, né? Então, assim, eles estão esbarrando, eles estão tentando alcançar, eles estão tentando desviar. Então, fica aqui um alerta para você que é líder e para você também que é novo convertido. Cuidado, muito cuidado, porque está sendo anunciado aqui para Timóteo, lá atrás, há 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, está sendo anunciado agora através dessa programação do Em Renovação para você. Muitíssimo cuidado. Porque cuidem dos nossos novos, porque eles estão sendo assediados constantemente. Isso é assalto, isso é sequestro de palavra, isso é sequestro de verdade, é subtração que está acontecendo na mente, né? Existem fortalezas inimigas, né, discípulos da desobediência, né, discípulos de Satanás, que estão sendo aqui, né, a lista é grande das suas atuações, da maneira que eles estão chegando, mas existe um alerta aqui de Paulo para Timóteo. Existe uma orientação de como ele vai lidar com essas pessoas e como que ele vai cuidar da mente, do coração e da saúde espiritual dos novos convertidos. Presta atenção, você que é novo, você que chegou há pouco tempo, você que se converteu em alguma denominação evangélica, respeite a sua liderança, aproxime-se da sua liderança, esteja atento às palavras dele, porque por onde você passar, né, fora do contexto e da ambiência espiritual da tua igreja, quando estiver na escola, quando estiver com a sua família, quando estiver no seu lazer, quando estiver no seu trabalho, vai se levantar homens como isso que foi registrado aqui. E a intenção deles é sequestrar o entendimento que você teve de Deus, a renovação que você está recebendo da palavra de Deus. Então, esteja atento ao que o seu pastor, o líder do seu departamento, esteja consultando sempre, perguntando alguma coisa que aparece diferente, aquilo que você ainda não sabe. Por isso você não pode ainda ser líder, por isso ainda você não pode estar em evidência, você não pode estar ainda de forma visível e clara nos altares, nos púlpitos, na direção de alguns trabalhos, porque você ainda desconhece muito das regras de Deus. Precisa estar atento àquilo que o seu pastor diz através da verdade da palavra. Tem que tomar muito cuidado porque você ainda está propício a errar muito mais do que qualquer outro que já está aí experiente na palavra de Deus. Você está em processo de libertação, você está em processo de cura. Você estava viciado, como nós no começo, viciado em erros, em pecados. Estávamos acostumados, habituados a errar com frequência, atender para a corrupção, atender para o sistema do mundo. Então você precisa de cuidados. Deixe a igreja cuidar de você. Espere o tempo certo de você começar a manifestar-se como obreiro, como alguém que prega, como alguém que dirige, como alguém que está lá na frente cantando, porque ainda está propenso, muito mais, né, a possibilidade, né, é muito maior de você recuar, de você retroceder, porque está no início e os maus hábitos estão aí, né, aflorando, né, do que um outro que tem mais tempo. Não que ele não vá cair, mas ele tem muito mais condições de te ajudar nisso. E aqui Paulo vai terminar nessa carta a Timóteo. A partir do versículo 10, ele fala assim: então, Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram, também vão acontecer com você. Dificuldades que eu tive, né, calúnias que vieram a meu respeito, a tentativa de colocar na minha mente uma doutrina que não é pura. Tudo isso, Timóteo, você precisa tomar cuidado. Quantas perseguições sofri? Paulo falando a Timóteo e eu falando a você que é novo convertido, você que está chegando. Mas o Senhor me livrou de todas. Você precisa
de um mentor, você precisa de um discipulador, você precisa de uma liderança forte para que você não perca o rumo, não seja direcionado errado, para que essas pessoas que Paulo menciona aqui no começo não alcancem você e invada sua mente com falsas doutrinas. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Isso está no texto da Bíblia de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, ainda fala assim, olha, aquilo para Timóteo, que desde a tua meninice sabes, as sagradas letras que podem fazer-te salvo para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o conselho que eu passo para vocês que estão nos acompanhando. Vocês viram aí, né? Paralelo à sã doutrina, existe todo um ensinamento fácil acontecendo diariamente na vida dos nossos novos convertidos. Então nós precisamos, paralelo a isso, estar tendo contato com os novos semanal, né? Sempre que possível, e passando a sã doutrina, a palavra, as sagradas escrituras que estão aptas para nos manter firme, caso acreditemos e passemos a praticar. Quero orar por você, principalmente novo convertido nessa situação. E você que está discipulando. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada mais uma vez, creio que com êxito, e em especial para alcançar novos, filhinhos na fé, recém-nascidos. Deus, em nome de Jesus, que haja da parte do Senhor para todos que forem alcançados por essa palavra, que haja, Senhor, um renovo, uma capacitação dada pelo Senhor de humildade. Como diz Jesus, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E também de mansidão para que retenham sem resistência a palavra que está sendo pregada e instruída. Deus, em nome de Jesus, que também seja liberada uma unção, uma capacitação, ó Deus, de pessoas que já são experientes para que se aproximem desses tais e possam fortalecê-los na fé. Pai, em nome de Jesus, e que mesmo ministrando aos filhos na fé, mesmo ministrando àqueles que já foram chamados pelo seu decreto, também alcance essa palavra a pessoas que ainda não aceitaram o Senhor, e eles entendam que precisam se converter e precisam se prevenir desses falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores que estão aí, que sem nenhum amor às pessoas estão pregando seus ensinamentos errados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aproveite essa mensagem e alcance todas as pessoas necessárias nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém.